Nós vamos ajudar nesta manhã, está bem? Vamos meditar um pouco na Palavra de Deus e nesta manhã o meu desejo é fazer-vos pensar um pouco, né? Dar uso aqui à nossa, né? a nosso computador, não é? Porque aqui a nossa cabeça não é só para fazer penteados bonitos, quem tem cabelo, não é? Ou para usar não é? Uma boina, ou para usar isso, não é? Nossa cabeça é para pensar. E nesta manhã eu quero desafiar-vos um pouco e fazer-nos pensar, todos nós meditarmos um pouco na Palavra de Deus. Vamos falar um pouco acerca de identidade. O nosso pastor, ele trouxe-nos numa destas últimas sextas-feiras, ou penso que foi numa destas últimas sextas-feiras, falámos sobre identidade, sobre a importância de nós sabermos quem somos em Deus, de vivermos essa identidade, de sabermos que pertencemos ao nosso Deus, vivermos com esta verdade, com esta revelação bem viva nos nossos corações, quão importante isso é para as nossas vidas. E nesta manhã nós vamos meditar um pouco também acerca disto. Não vou trazer nada de novo, mas vamos meditar mais um pouco acerca disto, porque isto é muito importante, sabermos quem somos no nosso Deus, faz toda a diferença nas nossas vidas. Amém? Faz toda a diferença. Abra, por favor, em 1 Samuel, capítulo 16. E nós vamos ler aqui um versículo. No versículo 7 diz assim: Mas o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. E depois diz assim: Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Ainda há bocadinho ouvimos falar sobre isto, que Deus olha para o nosso coração. Diga lá comigo: porém o Senhor olha para o coração. Amém? Deus olha para o coração. E nesta passagem nós vemos este versículo em que Deus está a dizer: olha, não olhes para a aparência, não importa quão grande Ele é, quão bonito Ele é. O importante para o nosso Deus é que Deus olha para o nosso coração, para o nosso verdadeiro eu, onde está a nossa identidade, quem nós somos. É para aí que Deus olha. É isso que interessa ao nosso Deus, o nosso coração. E sabe, uma das maiores descobertas que nós podemos fazer na nossa vida é que a nossa vida não é o resultado daquilo que nós fazemos, não é o resultado do nosso esforço, mas sim o resultado da nossa identidade, mas sim o resultado de quem nós somos, mas sim o resultado do nosso coração, do estado do nosso coração, de como está o nosso coração. Posso continuar? E sabe, no mundo que está governado pelo sentimento de ganhar a todo o custo, de ter mais, de obter mais, de alcançar mais, o conhecimento desta verdade irá, no mínimo, melhorar a nossa qualidade de vida. Irá mudar o nosso estilo de vida. E sabe, irá poupar-nos da tirania, do tentar fazer, do esforçar-me mais para agradar a Deus. Sabe, na verdade, Deus não pode fazer algo nas nossas vidas que seja maior do que quem na realidade nós somos. Ou seja, Deus não pode fazer algo na nossa vida que seja maior do que quem nós somos, da nossa identidade, do nosso coração. Os irmãos estão a perceber? Ou seja, os milagres que operam através de nós nunca serão maiores do que o milagre que já está cá dentro de nós. Sim? Ok, sabe? E ao estudarmos a Palavra de Deus, nós vamos descobrir que Deus, ao longo dos tempos, sempre que decidiu usar alguém, Deus sempre que escolheu alguém para o incumbir de uma determinada missão, de uma determinada tarefa, Deus, em primeiro lugar, está mais interessado em lidar com o quem. Ou seja, Deus está interessado, em primeiro lugar, em lidar com o coração dessas pessoas. E Deus sempre trabalhou através de pessoas e o calibre dessas pessoas, ou seja, quem elas eram, a identidade delas, teve sempre um relacionamento direto com os feitos alcançados por aquelas pessoas nas suas gerações. O vosso silêncio é porque estão a pensar, certo?
Ok, mas sempre que concordarem comigo, podem dizer ok, certo, eu concordo, amém. Ou então digam só amém, não é? Como diz o nosso pastor, para serem mais poupadinhos. Ao estudarmos a jornada do povo de Israel, os irmãos estejam descansados que eu não vou contar a história toda, não é? Mas sabe, ao estudarmos aquela jornada quando eles saíram do Egito para a terra prometida, eles viram milagres poderosos, eles viram Deus operar de uma forma impensável para nós. Eles viram milagres acontecerem em série. Viram ali grandes milagres, a mão de Deus a operar. E sabe, quando eles saíram do Egito e tiveram que ir pelo deserto até à terra prometida, nós descobrimos lá em Deuteronômio, no capítulo 1, no versículo 2, que aquela jornada era uma viagem de 11 jornadas, ou de 11 dias. Ou seja, aquilo não era assim tão longe. Quer dizer, andar 11 dias e não um bocadito, não é? Mas eram 11 dias, uma jornada, eram 11 jornadas que eles tinham que fazer. No entanto, eles levaram 40 anos a chegar à Terra Prometida. Certo? Sabe, a realidade é que não foi Deus que decidiu se eles iam levar 11 dias ou se iam levar 40 anos. Okay? Foram eles que decidiram, trazendo isto para as nossas vidas, somos nós que decidimos, depende de quem nós somos, depende do nosso coração, depende da nossa identidade. Certo? A vida de Abraão é um grande exemplo para nós. Um homem já nos seus 70, né? Deus traz-lhe uma grande promessa, Deus traz-lhe a promessa de fazer dele uma grande nação. E os irmãos sabem que a Sara era estéril, não era? E ele lá pensou, bem, ok, olha, Deus se calhar, ok, Deus vai fazer de mim uma grande nação, mas se calhar, ok, eu vou dar aqui uma ajudinha a Deus, não é? Deus vai fazer uma grande nação de mim, vai usar o meu sobrinho Ló. Não é? Então, olha, vem lá comigo, está bem? Deus tem aqui um grande plano para nós, vem comigo, vamos aqui para uma grande jornada. E o facto de ele querer ajudar Deus, certo? Aquilo só lhe trouxe confusão. Foi ou não foi? Não é? Mais tarde, depois ele pensou que era o filho do mordomo. Depois, mais tarde, foi com Agar, não é? Com Ismael. E aquilo só trouxe confusão, porque foram pessoas que são os nossos exemplos de fé, certo? Mas eles, ao tentarem ajudar Deus, ao tentarem dar uma ajudinha a Deus, facilitar as coisas para Deus cumprir o seu plano, aquilo só lhes colocou em grandes complicações. Não é? E há uma passagem lá em Gênesis, no capítulo 17, em que Deus vem a Abraão e mais uma vez Deus diz, olha, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Deus diz, anda na minha presença e sê perfeito. Diz lá que Abraão tinha 99 anos. Deus chegou à presença dele e sabe, eu vejo este versículo como Deus a chegar a Abraão e dizer, oh homem, vê lá se cresce, pá. Estás quase com 100 anos, ainda não aprendeste. Oh, homem, eu sou o Deus Todo-Poderoso, sou eu que posso todas as coisas. Anda na minha presença e sê perfeito, ou seja, faz a minha vontade, confia em mim, cresce e aparece. Não? Cresce. E sempre era com 99 anos. E depois nós vemos que ali naquela altura Deus mudou-lhes o nome. Aí é que vem, só aos 99 anos é que Abraão começou a ser chamado de Abraão. Não é? E Sarai passou a Sara. Não é? E depois nós vemos este homem de 99 anos a chamar a Sara, a sua esposa, não é? Ó princesa, mãe de nações. Eles ali apanharam eles perceberam, eles olhavam para o seu corpo e só viam impossibilidades, mas eles começaram a fazer aquilo que começaram a confiar em Deus, a descansar em Deus, sabendo que fiel é aquele que prometeu. Amém? E que a seu tempo todas as coisas iriam ser concretizadas. E Sara chamava Abraão, oh, pai de uma grande multidão de nações. Né? Eu imagino lá os servos, eles pensavam, é da idade. É melhor não dizermos nada. Oh, coitaditos. Vem o Alzheimer, não é? Pois, eles devem pensar, isto daqui não funciona. Aqui qualquer coisa, olha, deixem lá, coitaditos. Isto é... Mas depois eles viram concretizar nas suas vidas o plano de Deus. E sabe, meu irmão, o que me deixa, às vezes... Sabe, o milagre era tão impossível agora como há 25 anos atrás. Certo?
Mas eles tiveram que crescer e eles tiveram que lidar com o seu coração. Eles tiveram que perceber a sua identidade, tiveram que mudar o seu coração, porque Deus olha para os nossos corações. Amém? Aquela história dos 12 espias que foram, quando chegaram lá à Terra Prometida, foram ver a Terra. Não é? E nós sabemos que 12 foram lá espiar a Terra e 10 fizeram um relatório pela negativa. Certo? Pela impossibilidade, por aquilo que não podiam fazer, por aquilo que não podiam alcançar. E apenas 2, Josué e Caleb, fizeram um relatório pela positiva, um relatório cheio de possibilidades, um relatório cheio de fé. E agora, como é que 2 pessoas que viram exatamente o mesmo que os outros, correto? Como é que 2 pessoas que viram exatamente a mesma terra, viram os mesmos gigantes, viram as mesmas muralhas, como é que estas 2 pessoas fizeram um relatório completamente diferente? Sabe? A resposta é que a perspectiva com que nós vemos a nossa vida não é pela perspectiva como a vida aparenta ser, mas sim de acordo com quem nós somos, de acordo com a nossa identidade, de acordo com o estado do nosso coração. Aqueles que se viam como gafanhotos, viam tudo através dessa perspectiva. No seu coração eles eram pequeninos e eles viam tudo dessa pequenez, certo? Tudo e todos pareciam maiores e pareciam melhores do que eles. E repare que estes 10 espias até foram um pouco mais além. Eles até imaginavam como é que os inimigos os viam a eles. Sabe, quando eles diziam, nós somos como gafanhotos aos seus olhos, eles estavam a começar a viver de acordo com aquilo que eles pensavam, que os outros pensavam acerca deles. Os irmãos conseguiram acompanhar? E quando nós começamos a projetar quem nós somos para a mente dos outros e começamos a agir segundo essa mentalidade, a vida pode começar a ficar muito complicada para o nosso lado. Sabe, e isso acontece quando nós falhamos em compreender que a vida não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos, que os outros fazem, mas a nossa vida tem tudo a ver com quem nós somos, com a nossa identidade. Sabe, e muitas vezes a forma como nós lidamos com a nossa vida, com aquilo que nós temos que enfrentar no nosso dia a dia, às vezes a forma como nós lidamos com isso pode se tornar o verdadeiro problema. Sabe, 2 pessoas que estão a enfrentar a mesma situação, estão a enfrentar o mesmo problema, eles irão enfrentar essa situação de 2 formas completamente diferentes. Porque, na realidade, nós abordamos os problemas baseados em quem somos e não dependendo do problema em si. Posso continuar ou isto passou assim por cima? Ok? Se estiver assim a passar, irmão, estica a mão e apanho, está bem? Deixa-me beber um bocadinho de água. Ou seja, nós quando enfrentamos uma situação, vamos enfrentá-la dependendo daquilo que nós somos. Okay? Não dependendo do problema. Muitas pessoas estão constantemente a ser derrotadas pela mesma dificuldade, pela mesma circunstância, pelo mesmo problema. No entanto, se observarmos melhor, iremos verificar que isso acontece não pelo problema em si, não pela circunstância em si, mas pela forma como as pessoas lidam com o problema. Por outras palavras, acabamos por derrotar-nos a nós próprios. E é um grande erro nós pensarmos que se nos esforçarmos mais, se nos empenharmos mais em resolvermos um determinado problema, de uma forma ou de outra, iremos conseguir melhorar. Muitas pessoas gostam de se concentrar no problema. Okay? Vem uma dificuldade, então querem ver todos os aspectos do problema. Ora, o problema foi causado por isto, veio daqui, fazem uma descrição do problema, é desta cor, ou é quente ou frio, e fazem ali um grande relatório acerca do problema, acerca da circunstância. Ficamos ali presos a meditar e a estudar aquele problema. Fazemos uma grande tese de mestrado ou doutoramento acerca daquele problema. Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? É? E tentamos resolver o problema andando à volta do problema. Em vez de crescermos em Deus, sermos cristãos maduros, sermos adultos em Cristo Jesus. Eu disse que vos iria fazer pensar nesta manhã. Ok? Sabe, para nós resolvermos o problema, em primeiro lugar, temos que lidar com o nosso coração. Temos que lidar com a nossa identidade.
Sabe, algumas pessoas, perante um fogo, chegam lá e ainda atiram mais gasolina para o fogo. Não é? E há outras pessoas que chegam lá, em vez de atirarem gasolina, atiram água. Ou pegam no extintor e apagam o fogo. É ou não é? Perante o mesmo fogo. Não é? Quando há confusão, algumas pessoas chegam ao meio da confusão e a confusão fica confusão ao quadrado. Não conhecem ninguém assim? Mas há pessoas que chegam ao meio da confusão e trazem clareza, trazem sabedoria, trazem discernimento. É ou não é? É a mesma confusão, mas são duas formas diferentes de lidar com esse problema. Não é? Alguns exageram, gostam de fazer aquele teatro do coitadinhos, não é? Coitadinho de mim, ninguém gosta de mim. Não é? Ninguém me liga, ninguém me telefona. Sabe? Fazem um grande stress à volta de uma coisa pequenina que não tem sentido nenhum. Os irmãos não conhecem ninguém assim, né? Às vezes, quando somos apertados, né? Para nós, uma coisinha que se calhar que esperarmos um bocadinho, calma, vamos esperar um bocadinho e depois já vamos ver como é que é isto. É, fazemos logo ali um grande filme, não é? É um grande filme de ação. Sabe? Outros, no meio disso, permanecem calmos, sossegados e com sabedoria resolvem o problema, com sabedoria lidam com essa dificuldade. E o que eu quero realçar nesta manhã é que o verdadeiro problema é quem nós somos. É o nosso coração, não o problema em si. O problema não pode crescer, mas nós podemos crescer no nosso Deus. Amém? Então é tempo de nós começarmos a trabalharmos em nós próprios, investirmos o nosso tempo em conhecermos mais Deus, em conhecermos a Sua Palavra, em estarmos na Sua presença. Concordam comigo? Eu não estou a dizer que nós não o fazemos, mas devemos fazê-lo mais e mais, conhecer mais o nosso Deus, irmos para o nosso ginásio espiritual, ok? Todos os dias para o ginásio. Barriga para dentro, peito para fora. É? E espiritualmente nós crescemos com o nosso Deus. Amém? Hoje já me disseram que eu estou mais redondinho. São descozinhados da minha mulher. É. 20 anos depois, finalmente. Estou a dizer isto porque ela não está aí, pá, não? Não. Mas, eu depois quero ver quem é que lhe vai dizer. Sabe, é tempo de nós crescermos, desenvolvermos uma mente espiritual, deixarmos que seja o nosso espírito a controlar a nossa mente. É tempo de nós crescermos. E o irmão verá a forma que, como olha para o problema, irá mudar. Amém? Sempre que vimos à igreja, nós vimos aprender a crescer, para crescer. Certo? Umas pessoas pensam que vir à igreja é para... Para quê? Para vir tomar um pequeno almoço. Também é importante, também faz parte. Não é? O facto de nós termos ali aquele cafezinho, aqueles bolinhos das irmãs, fazermos bolinhos todos espetaculares, ali saborosos à maneira, termos ali um cafezinho todo especial, não é só para nós termos ali o café e para nós... Não é? Aquilo é para nós crescermos juntos, para estarmos juntos, para bebermos um cafezinho juntos, falarmos uns com os outros, estarmos uns com os outros, para crescermos juntos. Certo? Nós não vimos à igreja para ouvir o pastor pregar, para ver se ele traz uma gravata vermelha, amarela às bolinhas, se traz isto, se traz aquilo, se traz uma t-shirt, se traz uns sapatos novos. Nós vimos para crescer no nosso Deus. Amém? Quando nós temos o tempo de louvor, o tempo de adoração, esse tempo é feito para nós crescermos no nosso Deus, para nós nos tornarmos pessoas mais maduras no nosso Deus, para estarmos na presença de Deus e conhecermos mais Deus. Não é para se fazermos o som mais para balançar, se fazemos isso não interessa nada. De qualquer modo, nós podemos estar na presença de Deus, seja um estilo mais rock, mais pesado, mais... clássico, seja o que for, o que interessa é a presença de Deus e isto é feito para nós crescermos juntos e estarmos na presença de Deus. Amém? E sabe, a forma... Jesus contou duas histórias que nos trazem à luz a forma como as pessoas encaram a vida. Como as pessoas olham para a vida e como resolvem a sua vida, como tratam a sua vida, como lidam com os problemas que surgem na sua vida. E como as suas ações dependem da perspectiva como cada um de nós olha para a sua vida, vê o seu coração. Os irmãos lembram-se da parábola dos 10 talentos, certo? Havia um senhor que deu determinados talentos
a um, a outro e a outro. E a ideia do mestre é que eles pegassem naqueles talentos e investissem aqueles talentos e aqueles talentos rendesse algo mais de volta para o seu senhor. E houve um que apenas que o mestre lhe deu apenas quantos talentos? Um talento. Não é? E o servo que teve apenas um talento, o que é que ele fez? Pegou naquele talento e enterrou o talento. E ele fez isso porquê? Porque este homem era uma pessoa receosa, era uma pessoa que tinha medo. Perante o desafio, o que é que ele pensou? Olha, o mestre colocou-me aqui este desafio e ele começou a ter medo. E se correr mal? E se vier a crise? E se vier o Vítor Gaspar? E se vier o não sei quê? E se vier... que é um desafio, porque ele temia, ele pegou naquele talento e enterrou o talento. Lá no verso diz, eu temi, por isso escondi o talento. Quando o mestre chegou à presença dele, lhe pediu, então vamos fazer contas. Então o talento que eu te dei, o que é que tu fizeste com ele? Olha, eu tive medo e por isso escondi o talento. Ou seja, quem ele era, fê-lo ver uma ameaça naquilo que o mestre via como uma oportunidade. Certo? E a perspectiva com que encarou aquela situação foi baseada na pessoa receosa que ele era. E isso derrotou-o. Ok, os irmãos aguentem aí mais um bocadinho, está bem? Já faltou mais. Os irmãos estão a perceber ou não? Ok. Isto foi só para acordar 2 ou 3 que estavam aí. É piscar o olho. Outra história que Jesus conta, lá em Lucas 16, os irmãos podem tomar nota, fala acerca de um mordomo infiel. E esta história fala acerca de um homem que iria enfrentar um problema chamado desemprego. Ele viu, olha, o meu mestre vai-me despedir. E sabe... Este homem encarou aquele problema, aquela dificuldade e resolveu o problema. Então como é que ele fez? Ele viu, olha, depois os irmãos leiam a história. Não é? Ele viu, o meu mestre, o meu chefe, o meu patrão vai-me despedir e como é que eu vou resolver isto? Então ele foi ver, ele era um mordomo, tratava das contas, chegou alguém que devia alguma coisa ao seu patrão e foi-lhe perguntar, olha, quanto é que tu deves ao meu patrão, ao meu mestre? Devo 100 medidas de azeite. Olha, então toma lá a tua conta e escreve aí 50, que deves só 50. E o outro, né? Claro. Depois chegou ao pé do outro e disse, então quanto é que tu deves aí? Devo 100 medidas de trigo. Então, olha, toma lá a tua conta e escreve aí 80. Ele fez isto para quê? Para ficar nas boas graças dos outros, não é? Que era para depois. Ele pensava, o meu patrão vai-me despedir, mas eu depois vou ter a estes, fiz uma boa ação para eles e eles vão-me orientar a vida. Ele até diz lá, eu nem sequer sei cavar, nem tenho jeitinho nenhum para trabalhar, não tenho corpinho para isso. Então, olha, lá arranjou aqui este esquema. E agora veja, no versículo 8... diz assim, Lucas 16, 8. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração que os filhos da luz. Ficaram sem palavras, não foi? Também eu olho. Este é daqueles versículos que nos deixa assim, que nos dá mesmo volta à cabeça. É ou não é? Então, como é que isto pode ser? Sabe, Jesus elogiou pela sua capacidade de sobreviver. Okay? Sendo criativo e ativo perante a dificuldade. Não estava a elogiar as artimanhas e as vigarices do homem, mas assim a sua capacidade de resolver aquela adversidade. Em vez de ter medo, em vez de ficar a guardar o talento, em vez de ficar sossegado e esperar ver o que é que a vida vai dar, aquele homem desenrascou-se. Ok, o vosso silêncio é porque estão a pensar, não é?
E sabe, lá em 1 de Coríntios, o apóstolo Paulo, ele diz-nos que na nossa vida existem duas dimensões, ou duas ordens que estão representadas em dois homens. E estes dois homens, o primeiro Adão e o último Adão, representam duas dimensões de vida diferentes, mas que, no entanto, se relacionam. O primeiro Adão representa a dimensão natural, ou seja, representa toda a nossa vida natural. E esta é a primeira dimensão na qual nós nascemos. É limitada no tempo, esta é uma dimensão limitada no espaço, é limitada aqui à nossa Terra e é governada pelos nossos 5 sentidos. É uma dimensão que está sujeita à morte. A dimensão espiritual tornou-se disponível para nós através do segundo Adão, através do último Adão, Jesus Cristo. Certo? E esta dimensão, para além dos 5 sentidos, é uma dimensão, esta dimensão espiritual é uma dimensão divina, é uma dimensão eterna, esta é uma dimensão sobrenatural, não tem limitações ao nível do tempo, não tem limitações ao nível do espaço e ao nível da forma natural das coisas. Certo? Então, todos os que vivem apenas na primeira dimensão, na dimensão do natural, são aquelas pessoas que nós chamamos os descrentes, que não seguem Cristo. Certo? Dê lá uma cotovelada à pessoa que está ao pé de si. Vá. Dimensão natural. Diga lá, isto é a dimensão natural. Sabe? E é nesta dimensão que muitas pessoas no planeta vivem. Mas sabe, agora pense comigo. Apesar de estarem limitados a esta dimensão inferior, muitos deles, milhares até, ainda conseguem ter uma vida boa. Quem é que concorda comigo? Porquê? Sabe? Porque Deus criou e abençoou tanto a dimensão natural como a dimensão espiritual. Certo? A dimensão natural é abençoada. Dentro da sua própria estrutura de vida, é abençoada na sua beleza, conhecimento, sabedoria e harmonia. É abençoada na sua ordem. Certo? Isto é tanto assim que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos que o homem será responsável ou terá de dar contas pela forma como respondeu ao testemunho dado pela criação ou dado pela dimensão natural. Ok? Já me consegui animar a mim próprio. E meu irmão, grande parte da sabedoria que nós encontramos na Bíblia é baseada na observação da dimensão natural. É ou não é? Deus utiliza as leis da natureza para nos ensinar. Deus utiliza as leis da criação para ensinar a todos, não apenas à igreja, mas a todos, sabedoria para termos uma vida abençoada, para termos uma vida bem-sucedida. O livro de Provérbios está cheio de ensinamentos sobre sabedoria, que são baseados em quê? Na observação da natureza, na observação da vida de insetos, na observação de todo o tipo de animais, na observação de plantas, na observação da chuva, na observação da neve, na observação da dor de dentes até. Há sabedoria aí em Provérbios. Quando tens dor de dentes, vais a Provérbios. Passa-te logo. Não é? E na observação de esposas que são verdadeiros espinhos na carne. Não é? Salomão lá sabia, né? Coitados que ele tinha uma série delas, né? Por isso precisava mesmo de muita sabedoria. Mas sabe, meus irmãos, estes recursos naturais, pense comigo, estes recursos naturais podiam estar a salvar os nossos casamentos. Podiam estar a salvar as nossas finanças. Podiam estar a salvar os nossos empregos, os nossos relacionamentos, a nossa saúde e, desculpe, tenho que dizer, e até as nossas igrejas. Mas não, nós somos espirituais. Nós somos muito espirituais. Nós vivemos noutra dimensão. Cá em cima. Sabe? Eu estou a falar isto, mas todos, isto é para todos, a começar aqui e acabar lá no fundo. Porque, de alguma maneira, por isto ou por aquilo, nós temos desenvolvido uma mentalidade em que tudo parece ser
uma teoria da conspiração, não é? Tudo parece ser assim uma coisa muito estranha, não é? Não é aquilo que parece ser, e há sempre um desejo de encontrar uma razão muito profunda e espiritual para o problema que nós estamos a enfrentar. Não é? Às vezes, né, alguém vai com o carro, vai lá no carro, né? Isto se calhar só me aconteceu comigo, não é? Às vezes nós vamos e tal, depois subimos o passeio e lá vai a gente, pumba! Ou então vamos uma coisa e tal, e passamos assim junto ao poste e lá vai, e ficamos lá com um risco ali no carro, não é? E depois nós pensamos, isto é o diabo. O diabo veio, está-me aqui já viram o diabo? Deus tirou a proteção da minha vida. Então os anjos de Deus. Tem que haver uma razão. Meu irmão, foi só a zelice sua, mais nada. É? O poste já lá estava. Se calhar ia a pensar no que ia fazer para o almoço, não é? E depois, pimba. Mas depois nós temos que arranjar sempre assim uma coisa, uma razão muito profunda, uma coisa, alguma coisa deve estar mal na minha vida. Não é? Algumas pessoas pensam que no emprego, não é? O patrão não gosta de mim. Meu patrão não gosta de mim, pá. Ele deve pertencer a alguma organização espírita. Ele não aguenta com a minha presença. Ele não pode comigo. Sempre que eu chego, ele só manda vir comigo e tal. Meu irmão, não tem nada a ver com isso. Ele não aguenta mais é que o irmão não chega a horas ao emprego. Ok? Isso é que ele não aguenta mais. Ai! Ok, pronto, esta eu tinha que dizer, não é? Nós, como cristãos, devemos ser os melhores empregados. Eu estive aí numa escola que toda a gente dizia cobras e lagartos. Lá do chefe. Mas olha, eu não tive nenhum problema. Eu chegava sempre a horas, fazia o meu trabalho direitinho. O melhor que eu sabia, sempre o melhor. Passava por mim, cumprimentava, o maior. E depois havia lá pessoal, pai, aquilo. Depois chegavam sempre atrasados. Depois estavam sempre a levar, não fazia o trabalho direitinho e depois... Pronto, mas isso é outra mensagem. Às vezes passamos por dificuldades financeiras, não é? E nós vamos logo, o devorador está a atacar as minhas finanças. Está a atacar as minhas finanças. Mas como eu sou dizimista, dou os meus dízimos ali a horas, é no dia tal, está lá o meu dízimo. Sou maior. Dou as minhas ofertas, faço ali tudo. Então eu repreendo o espírito de Mamon e isto vai ficar tudo direitinho. Não, meu irmão. Sabe, o irmão é que tem que aprender a viver com aquilo que tem. Temos que crescer e aprender a controlar os nossos ímpetos. Certo? E hoje em dia é fácil comprar tudo. É ou não é? Agora já está um bocadinho mais difícil. Mas é muito fácil comprarmos tudo. Vai tudo. O quê? Plasma? É já um. O quê? O vizinho comprou um carro XPTO. Eu vou comprar um carro XPTU. Quê? Uma vivenda, não sei o quê. Eu quero uma maior com piscina que vai... não sei o quê. Tem que ser. Não é? E como as coisas eram fáceis, não é? Computador novo, é tudo. E sabe, meu irmão, ouça com atenção. Dizimar e ofertar não é proteção contra a má gestão das nossas finanças. Ok? E isto é a dimensão do natural. Certo? Se nós falhamos aí, não há dízimo que te safe, meu irmão. Ok, isto é só uns exemplos, ok? Os irmãos estão a perceber? Posso continuar? Ok, pronto. Sabe, vamos... A nossa capacidade de lidarmos com a adversidade tem a ver com a nossa capacidade de crescermos em Deus. Tem a ver com quem nós somos, tem a ver com a nossa identidade. Certo? E sabe, a nossa família vai tornar-se quem nós somos. Vai tornar-se a nossa identidade. Não o que nós dizemos, não o que nós fazemos. A nossa igreja vai tornar-se quem nós somos. O nosso coração vai lá beber do nosso coração. Não aquilo que nós dizemos, não aquilo que nós fazemos. A sua empresa, o seu trabalho, vai tornar-se quem nós somos. Não aquilo que nós dizemos, não aquilo que nós fazemos. E sabe, as pessoas vão naturalmente captar quem nós somos.
é fácil, sabe? As pessoas não vão captar aquilo que nós dizemos ou aquilo que nós dizemos que somos, mas vão captar quem nós somos na realidade. Sabe? Liderar a adoração no céu era o que Lúcifer fazia. Certo? Mas essa era apenas a sua função. Não era quem ele era. Sabe quem é que ele era? Ele era um rebelde, ele era orgulhoso e ele era faccioso. Isto é quem ele era. Mas ele tinha uma função muito importante no céu, não tinha? Mas como é que era o coração dele? Rebelde, faccioso e orgulhoso. Judas era o tesoureiro, não era? É uma função importante. Esta era a sua função. Mas quem é que ele era? Ele era um enganador e ele era um traidor. Este era quem ele era, o verdadeiro coração de Judas, certo? E muitas vezes nós escolhemos as pessoas baseadas nas suas capacidades, nas suas habilidades. E depois vemos em grandes sarilhos quando nós descobrimos o seu verdadeiro eu. Quando o seu verdadeiro eu se revela. Sabe, um contabilista ou um economista não é necessariamente uma pessoa a quem se possa confiar as finanças da igreja. Não é a função que determina a pessoa, quem a pessoa é, certo? Um professor ou um educador não é necessariamente um bom mestre, um bom professor na igreja, correto? Não é necessariamente a pessoa ideal para estar na super igreja. Não quer dizer que não seja. Estão a perceber? Pode ser, mas também pode não ser. Certo? Porque nós estamos aqui, Deus olha, é para quê? Para o nosso coração. Correto? Sabe, a nossa função não define quem somos. Mas o nosso interior, o nosso coração, define quem somos. Amém? E nós não devemos ser conhecidos por sermos o professor, o médico, funcionário, o músico. Sabe como é que eu gostava de ser conhecido? E gosto de ser conhecido? O homem fiel. Está ali um homem fiel. Está ali um homem honesto. Sim, isso define quem eu sou. Isso define quem o irmão é. Estão-me a acompanhar? Alguém paciente, amoroso, verdadeiro. Alguém em quem se pode confiar. Alô? Os irmãos estão cá, eu estou a ver. Amém? Deus está interessado em quem nós somos. Aleluia. Não nas nossas habilidades, não nas nossas capacidades. E nós ficamos sempre, muitas vezes, admirados por ver as escolhas que Deus faz. Não é? Nós olhamos para a aparência e pensamos, não, aquela pessoa é que é. Mas Deus olha lá para o coração. Amém? Deus olha para o coração. E por isso é que um rapazinho, um pastor de ovelhas, pode tornar-se num grande rei. Amém? Pode tornar-se num grande rei, porque Deus olhou para o coração de Davi, não olhou para a sua estatura, para a sua aparência exterior, Deus olhou para o seu coração. Amém? Os irmãos lembram-se da história de José? Sabe, por onde ele passou, ele foi abençoado, ele prosperou. Este homem, por onde esteve, ele foi abençoado. E os irmãos reparem, este José foi parar à prisão. Injustamente, foi acusado injustamente e ele estava lá na prisão. Mas porque ele estava na prisão, ele não baixou os seus braços e não foi derrotado. Diz que ele prosperou na prisão, certo? Porquê? A prisão era o lugar onde ele estava, mas isso não fazia dele um criminoso. Correto? Sabe? Davi nem sequer foi convidado para a festa de coroação do novo rei, mas isso não importava porque ele era o rei. E sabe, nós precisamos parar de tentar estar no lugar certo, no momento certo, para chegarmos ao lugar em que nós pensamos que precisamos estar. E nós precisamos concentrar-nos em crescermos no nosso Deus e sermos as pessoas que Deus nos chamou para sermos. Amém? O irmão pode estar desempregado. Mas sabe, isso pode ser como o irmão se encontra, mas isso não define quem o irmão é. Correto? O irmão pode estar desanimado. Às vezes passamos por tempos de desânimo. Quem é que sabe o que é que eu estou a falar? Certo? Mas sabe, isso não define quem o irmão é. Correto?
Podemos passar por dificuldades financeiras, mas isso não define quem o irmão é. Podemos estar a enfrentar situação de enfermidade, mas isso não define quem nós somos, não define a nossa identidade. Até podemos morar no pior bairro da cidade, mas isso não define quem nós somos. Certo? E, meu irmão, nunca permita que as situações ou circunstâncias da vida estabeleçam a sua identidade. Correto? A vontade de Deus para a sua vida não tem a ver com coisas, não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com emprego. Deus está apenas interessado em lidar com o seu coração. Deus apenas olha para o seu coração. E sabe, e quando nós começamos a viver a nossa vida com esta verdade, nós iremos ficar livres de todas aquelas dúvidas que muitas vezes os cristãos são atingidos, que muitas vezes vêm à mente dos cristãos. Não é? Muitas vezes nós pensamos, qual é a vontade de Deus aqui? Será que devo ir para esta cidade, ir para outra cidade, devo ficar aqui, devo mudar de emprego, devo trocar de carro, qual é a pessoa que Deus tem para mim, qual é a rapariga jeitosa que Deus tem para mim, qual é o homem esbelto e valoroso que Deus tem para mim. Será que devo trabalhar nesta empresa ou naquela? Mas sabe, meu irmão, nenhuma dessas coisas é a vontade de Deus. Sabe porquê? Porque a bênção não está dependente do lugar onde tu estás, a bênção não está dependente do teu emprego, a bênção não está dependente da tua família, mas está dependente de ti, meu irmão. Está dependente do teu coração, está dependente de quem tu és. E o irmão pode ser abençoado ao entrar na cidade e ao sair, abençoado na cidade, abençoado no campo. O irmão é abençoado ao entrar e é abençoado ao sair. Seja onde for que o irmão está, o irmão é abençoado. Amém? Porque a bênção não está num lugar ou no outro, a bênção está na sua vida. Amém? Diga comigo, a bênção está em mim. Deus está em mim. Amém? E muitas vezes olhamos para a igreja e pensamos, a igreja, estamos numa cidade pequena, as coisas ouça, não depende do tamanho da cidade, depende do nosso Deus e da bênção que está em nós. Amém? E nós podemos fazer coisas grandes para o nosso Deus. E sabe, eu estou mesmo a terminar, glória a Deus. Tudo aquilo que nós precisamos fazer é crescermos e sermos o tipo de pessoas que Deus espera que nós sejamos. Amém? É isso que nós temos que fazer. Crescer no nosso coração, sermos quem Deus quer que nós sejamos. E sabe, então nós vamos começar a viver uma vida vitoriosa, caminhando e desfrutando de tudo aquilo que Deus preparou para nós. Amém? Diga à pessoa que está ao pé de si, cresce. É tempo de crescer. Amém? É tempo de crescer. Aleluia. Vamos crescer juntos. Amém? Vamos crescer juntos com o nosso Deus. Amém? Meus irmãos, vamos tirar um tempo agora em que vamos chegar à presença de Deus. Está bem? Eu vou pedir aqui à banda para vir. E vamos mais uma vez entregar o nosso coração ao nosso Deus. Amém? Vamos dizer, Deus, eis-me aqui na tua presença, Deus. Eu vivo para ti. É por ti que eu vivo, é para ti que eu vivo, é por ti que eu respiro. Tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus. Amém? Vamos ficar juntos em pé.